Então nós faremos um pouco de estudo, faremos um pouco de meditação. Claro que temos o objetivo de entrar em detalhes práticos, já que estamos tratando de matrimônio e do que fazer para bem levar essa vida, esse estado de vida da parte das senhoras. Porém, nós não podemos fazer uma boa exposição sobre isso, dar boas orientações práticas, se não tivermos uma boa base teórica antes, e que deve justamente descer do mais geral para o mais prático. Porque se alguém quer orientar sua vida prática sem princípios sólidos, um grande perigo é o do voluntarismo. Quer dizer, a pessoa que tem esse temperamento. Há dois excessos, né? Há aqueles que são muito especulativos e não agem muito, pensam muito e agem pouco. Mas há os que pensam pouco e agem muito, em geral vão pela vontade. Eles em geral têm um senso comum razoável e querem fazer as coisas, querem ver as coisas realizadas, querem ver o resultado, e então têm vontade firme, têm boa disposição e fazem as coisas, porém sem uma orientação mais profunda, mais princípios mais sólidos, porque justamente nós precisamos de princípios muito sólidos, não só sólidos, porque a maré é revolta. Correto? Quando a maré, nós não estamos numa baía, né? A baía é chamada assim porque tem a Baía de Todos os Santos, justamente porque uma baía, uma entrância do mar na terra. Então o mar é mais tranquilo, as correntes se barram na terra, então a navegação é muito boa, é melhor, é tranquilo, você pode nadar mais fácil. Por exemplo, é um lugar, por exemplo, onde vem, pelo menos de séculos passados, né? A Baía de Todos os Santos era o lugar que tinha mais baleias no mundo. As baleias vinham para se procriar ali, porque o mar é tranquilo. Então, em séculos passados, o mar era mais tranquilo. Os princípios eram aprendidos em casa, na vida mesmo. Uma mocinha de 15, 16 anos já sabia ser mãe, porque ela tinha sido meio mãe, cuidando dos filhos, que eram 10 filhos, 10, 11, 8, 9, muitos filhos. Então, quando ela chegava na idade de casar, ela já tinha cuidado dos filhos. Não é problema. Já sabia a disciplina, porque tinha aprendido não só com o pai e com a mãe, mas tinha aprendido com os irmãos mais velhos, muitas vezes, irmãos ou irmãs. E os parentes também, porque as comunidades eram mais... Não havia tanta mobilidade. Havia as comunidades que estavam ali, então se aprendia desde cedo. Então, quando se casava, já se tinha esses princípios, já, digamos assim, inculcados quase que pela vida delas mesmas, certo? E também os homens, porque esse é um problema que nós veremos. Nós teremos que falar aqui de paternidade. Ah, sim. Vamos falar de casamento, eu vou ter que falar muito de paternidade. Você pode se surpreender, mas é porque é assim. Quem está casada tem que ir. Ela tem que ser esposa e o marido tem que ser marido, então vocês têm que aprender como é o marido. Não para ensinar ele assim, né? Esse é um problema também, mas para ter essa noção, para saber seu papel em relação ao papel dele. Então, nós estamos numa época justamente de mar revolto. Não estamos numa baía, estamos num mar revolto. E é curioso quando a gente passa para a comparação de Salvador, quando a gente passa o farol da Barra, que é o fim, a ponta da Baía de Todos os Santos, o mar fica mais agitado. Porque justamente não tem mais aquela parte fechada, o mar está mais revolto, o mar é mais forte. Então, porque as correntes passam. Então nós estamos numa época de maremoto. Certo? Ora, o que se diz? Qual é a regra da navegação? Quando o mar está revolto, a regra principal é manter o timão fixo.
o timão fixo. O timão é aquilo que orienta a direção do barco. Tem que estar fixo. Mas para estar fixo tem que haver firmeza. Um sujeito mais frouxo ele não aguenta, ele vai, ele fica... Então, é isso. Numa época como a nossa, de maremoto, não só de mar revolto, é preciso princípios muito sólidos. E é por isso que nós vamos começar desde o começo, digamos assim. Eu procurei o método mais didático possível. Vocês receberam o esquema das palestras? Receberam, né? O esquema de todas as palestras. Então, nós partimos justamente, a divisão eu me baseei justamente no título das palestras, geral das palestras, que é a santificação da esposa no matrimônio. Então, as duas primeiras palestras terão como tema a santificação. A santificação quer dizer, a finalidade próxima da vida cristã. E quando eu digo vida cristã, atenção, hoje as coisas estão tão contaminadas que quando se fala de cristão, o pessoal pensa que é protestante. Cristão é católico. Não deveria chamar protestante de cristão. Chamar do que ele é, protestante. Ou então chamar de herege. O herege o pessoal fica irritado, mas herege vem de uma raiz grega chamada hairesis, quer dizer escolha. O herege faz isso, ele escolhe, não é para ofender, simplesmente para dizer a verdade, mais bom. Mas pelo menos se chamar de protestante é alguma coisa. Não chame de cristão, nem de crente, nem de muito menos de evangélico. Então, a finalidade próxima da vida cristã. E o plano divino. Muito importante isso aqui, plano divino. Então, nós teremos que falar então de finalidades, de vida espiritual, de santificação, de teologia espiritual, finalidade próxima. Essa é a primeira questão que se pode colocar aqui, a primeira dúvida talvez que vocês tenham. Por que finalidade próxima? A finalidade próxima é por oposição, é diferente da finalidade última. Finalidade última. Então, para saber o que é a finalidade próxima, justamente porque a santificação é a finalidade próxima da vida cristã. E talvez nós tratemos a santificação de uma maneira um tanto inconsciente, não como uma finalidade próxima, mas como uma finalidade última. E aí já está um problema, já aparece um problema na nossa vida espiritual, um problema de perspectiva, de encarar as coisas. Se temos uma perspectiva enganada, tudo sai errado. Na pintura, sobretudo renascentista, quando ela foi se desenvolvendo mais, né? Então os pintores começaram a empregar a perspectiva, né? Então eles faziam um ponto no centro e a partir daí eles faziam um jogo de proporções que dava a impressão de profundidade. Certo? Vocês vão, por exemplo, não são renascentistas, pintores, mas sim, pintores, mesmo aqui na América, né? Na Bahia, em Minas Gerais, na Paraíba eu vi também, eles pintavam o teto e dava a impressão de profundidade, que havia gesso, coisa parecida. Depois você não é uma pintura, mas havia a técnica de perspectiva, dava a impressão de profundidade. Então, se eles se enganassem ali na perspectiva, tudo saía deformado. Perdi o quadro. Correto? Então, é preciso ter essa visão, essa perspectiva muito clara e, por isso eu digo a vocês que é preciso não confundir a finalidade próxima com a finalidade última. A finalidade próxima da vida católica cristã é a santificação. Porém, a finalidade última
é a glória de Deus. A glória de Deus. E isso tem que estar muito gravado no nosso coração como o selo na cera, né? Ela é última e absoluta. É uma finalidade última e absoluta. O que quer dizer absoluta? Que não tem condição. A nossa santificação tem uma condição, ela não é absoluta. Qual é a condição da nossa santificação? Que seja para a glória de Deus. E por isso, porque ela é para a glória de Deus, ela não é uma santificação que nós estabelecemos segundo o nosso plano muito bonito. Mas é uma santificação que é estabelecida segundo o plano divino. Esse é o problema. Problema-chave. E que quando nós entrarmos mais em detalhe no matrimônio, nós veremos isso muito fortemente. Muitas vezes as esposas não se relacionam bem com os maridos, as esposas cuidam de uma maneira equivocada, mais ou menos equivocada, dos seus filhos, justamente por causa dessa falta de consideração do plano divino, porque elas põem, elas e eles, mas como eu estou falando com vocês, né, tem que procurar ver os problemas de vocês também, justamente porque colocam a santificação numa perspectiva equivocada, mais ou menos confundido a finalidade próxima com a finalidade última. A finalidade última é a glória de Deus. Esta é a finalidade última e absoluta. Mas o que é a glória de Deus? A definição latina é clara notícia cum laude. Traduzindo muito literariamente, ao pé da letra, é o claro conhecimento com louvor. É um conhecimento claro com louvor. Notem bem que, no sentido estrito da palavra, a glória de Deus só pode ser extrínseca, fora dele. Os que estão, aqueles que vivem em estado de graça, ou aqueles, sobretudo, que estão no céu, dão glória a Deus. Esses sim, dão glória a Deus, mas é uma glória que é fora de Deus. Então, você tem Deus aqui, no centro de tudo, e em volta deles, vocês têm anjos e celícolas. O que são celícolas? São os que habitam o céu. E do latim incola, habitante. E celi, céu. Os celícolas são aqueles que habitam no céu. E, bom, os anjos, os homens celícolas, os seus anjos também são celícolas, tá bom. Mas os homens que estão no céu e os anjos louvam a Deus. Louvam a Deus. Não louvam a Deus. E também mais embaixo, em menor grau, certamente, e com maior instabilidade, mas também com mérito, né? Estão os homens em estado de graça. Esses também dão glória a Deus. Na sua vida, nas suas orações, em graus variadíssimos, mas enquanto estão em estado de graça, dão glória a Deus. E até, acreditem, está aqui a terra, né? Está aqui a terra, né? Está aqui a terra. E
Debaixo dela, digamos assim, está aqui o fogo. E aqui estão os demônios e os danados. A palavra danado, a gente menino muito, né? Chama de menino danado, né? É um pouquinho forte, porque danados são aqueles que estão no inferno. Os danados, porque eles estão sofrendo a pena de dano, a principal dela, né? Certo? Então, os danados e os demônios que estão debaixo da terra, eles também dão glória a Deus. De certo modo, dão. Só que aí é diferente. Dão glória, porém não dão glória por sua livre e espontânea vontade. Dão glória forçados, porque dão testemunho da justiça de Deus, que castiga aqueles que obstinadamente não querem se dobrar à sua vontade. Dão glória a Deus também, por incrível que pareça. O inferno é de Deus, no sentido próprio da palavra, porque criou para botar o demônio ali, lugar de justiça. Claro que Deus não quer que eles vão para lá, mas se eles querem, eles se obstinam, então eles vão dar glória a Deus, porque toda a glória é devida a Deus. Então, vejam bem, tudo isso para dizer que a glória de Deus é algo extrínseco a Deus, no sentido estrito da palavra. Porém, no sentido mais amplo, menos estrito, se pode dizer que em Deus há uma glória extrínseca e outra glória intrínseca dentro dele, nele mesmo. Mas como? Se a glória de Deus é um conhecimento claro com louvor, como é que Deus vai dar louvor para Ele mesmo? Não vai conhecer, Deus vai conhecer a si mesmo, um negócio um pouquinho em sentido estrito, não, porque há essa unidade, Deus é uno, da unidade mais absoluta, Senhor abençoe. Porém, em sentido menos amplo, sim, essa glória existe porque Deus é uno e trino. Deus é trino. Diz aí porque é uma blasfêmia o que fazem por aí. E isso não é Francisco que inventou mais uma vez. Francisco é a pá de cal, é o mais avacalhar, tudo isso é verdade. Mas essa história de confundir as religiões chamadas de um Deus só, de um Deus uno, judaísmo, maometismo e catolicismo, cristianismo em geral, como eles dizem. Isso não vem de Francisco. Agora vamos fazer um templo lá em cidade lá do mundo árabe, sei lá, Abu Dhabi, sei lá, vai fazer um templo imenso lá, com 3, um representa o cristianismo, outro o islamismo, outro o maometismo, etc. Vamos fazer toda uma construção imensa para celebrar isso, né? Espécie de religião mundial, né? Certamente Francisco vai para a inauguração, ele vai ser estrela, certamente. Então, tudo isso veio de João Paulo II. Você vai em João Paulo II, já tem as reuniões, tudo, é todo um plano que vai por partes, e agora o Francisco está encarregado de fazer a parte mais escandalosa, né? Mas isso vai de encontro diretamente a essa verdade. Deus é uno e trino. Ele é um em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós fazemos sempre quando nós nos persignamos. E devemos fazer com mais... quanto mais devoção fizermos isso, mais cresceremos. Porque como é muito comum, a pessoa não sabe mais o que faz. Ele parece estar coçando o peito. Vai fazer o sinal da cruz, é um negócio assim, né? Lembremos de Santa Bernadette de Soubirous, sempre gosto de lembrar. Ela, às vezes, convertia pessoas, dá um exemplo muito grande, fazendo só o sinal da cruz. Por quê? Porque ela tinha visto a Santíssima Virgem fazer o sinal da cruz
antes de começar o texto, nas aparições de luz. Ela tinha visto, ela imitava fracamente, mas o que ela imitava convertia as pessoas. Só o sinal da cruz que ela fazia. Tal a devoção que ela tinha aprendido, né? E isso é justamente o símbolo da nossa fé. Uma das primeiras verdades que são expressas é essa, que aparece na fé católica, é essa. Deus é uno e trino. E por isso a religião católica se diferencia da religião maometana e da religião judaica. Eles não têm o Deus verdadeiro. Não têm o Deus verdadeiro. E note bem, detalhe importante, fala-se tanto das brigas entre maometanos e judeus, né? Mas a maior oposição dos judeus não é contra o maometismo, é contra o cristianismo. Porque... Só uma dúvida. Os maometanos vieram depois do cristianismo. Exatamente. Começou com Maomé mais ou menos pelo ano de 622 depois de Cristo. Certo? É mais recente. Bem mais recente. Mas sim, foi influenciada muito pelo judaísmo, fortemente. Judeus que foram expulsos lá de Jerusalém foram parar naquela região, influenciaram poderosamente. Né? Então, essa religião maometana, ela é de um Deus só. O Corão condena o cristianismo, dizendo que eles são associadores, associam Deus Pai a outros, Filho e Espírito Santo. Isso é errado, eles são contra. O judaísmo também não aceita Jesus Cristo, nada, nem Trindade, coisíssima nenhuma. Então, eles, por esse aspecto mais profundo da doutrina, estão bem próximos, embora briguem por causa de petróleo, por causa de Israel, isso aquilo brigam, mas eles são bem mais próximos entre eles do que o cristianismo, que proclama a existência de um Deus em 3 pessoas. Então, por causa disso, o nosso Deus é um Deus vivo, é uma vida divina, inefável, mas que mostra justamente que há uma glória intrínseca em Deus. Por quê? Porque o Filho é o verbo de Deus, é o pensamento de Deus, digamos assim, a palavra viva de Deus. E ele dá glória, ama eternamente o Pai. E esse amor é um amor substancial que é o Espírito Santo. Então há toda uma vida e há toda uma glória inefável ali. Nossa glória dada a Deus deve ser a imagem dessa glória intrínseca que está em Deus. Pois bem, essa glória intrínseca, ela é inefável, é verdade, nós não podemos nem definir direito isso, o que podemos saber é isso, né? Porém, devemos nos ocupar com a glória extrínseca, porque essa sim nos cabe. A glória extrínseca, fora de Deus, é a glorificação de Deus por parte das criaturas. E atenção, essa glorificação é a razão última e suprema da criação. Porque se vocês forem consultar, por exemplo, a Gaudium Spes do Vaticano II, não é isso que é dito. Há um trecho que diz que as coisas aqui na Terra foram criadas para o homem, coisas assim, não tem nada a ver isso. Deus criou as coisas justamente para que Ele fosse glorificado. Essa glorificação extrínseca fora dele é o resultado da criação. As criaturas só podem existir nele e para ele. Notem bem, nós sempre procuramos tomar cuidado e os pregadores, né, quando fazem as suas pregações, etc., os seus conselhos no confessionário, etc., sempre alertamos para o perigo do orgulho, né? Do orgulho, da vaidade, que é esse problema tão sério que veio justamente na esteira do pecado original, quando o homem preferiu a sua glória à glória de Deus. O resultado é o orgulho. Certo? Então nós procuramos dar sempre lições sobre isso. Afaste o orgulho, pratique a humildade, jamais procure a glorificação de si próprio. Pois bem, Deus glorifica a si próprio. Deus sim pode procurar só a sua glória. Deus, criando o homem, procurou o quê? Sua glória.
Em primeiro lugar, isso. Não podia procurar outra coisa. Um filósofo blasfemo, me parece que foi Immanuel Kant. Não tenho certeza, mas acho que foi ele. Chamou isso de egoísmo transcendental. Mas não se trata de egoísmo por quê? Porque Deus não precisava de nada da gente. Deus não criou por causa da sua utilidade. A glorificação de Deus não é utilidade para Deus. Nossa glória não serve nada para Deus. Deus não é o nosso caso que quando nós queremos a glória para nós, por exemplo, acontece pessoas que gostam de fazer benefícios para serem louvados por seus benefícios, não é? As pessoas e isso muitas vezes está em cada ação nossa, muitas vezes, infelizmente, mesmo nas ações que nós fazemos por Deus, oferecendo o nosso corpo, o nosso amor, etc. Mas a gente faz, mas a gente, indiretamente, às vezes a gente espera um certo louvor daquilo. Isso estraga muitas vezes as nossas boas ações. Bom, não destrói completamente, mas estraga muitas vezes. Certo? Por quê? Porque nós não podemos procurar nossa própria glória. Se a gente procura essa glória é para a nossa utilidade. Mas no caso de Deus, Deus pode procurar a sua glória, mas essa glória não é para sua própria utilidade. Deus não precisa da nossa glória. Deus simplesmente quis comunicar sua bondade. Ele não agiu porque precisava de nada. Ele agiu por bondade. É uma verdade que São Tomás ensina com aquela precisão dele, que parece, né, chama a atenção nossa, quer dizer, o amor de Deus cria bondade. Nosso amor supõe uma bondade. Quando amamos algo, é porque aquele algo tem alguma bondade. O problema é justamente isso, que essa bondade pode ser desordenada. E aí vem um pecado. Certo? Mas há uma bondade ali naquilo que nós amamos. É impossível amar algo que não é bom para nós. O que é possível, e que é o desastre, é que é possível nós amarmos algo que é bom, mas um bem desordenado. Se alguém ama uma joia muito bonita, e por amor àquela joia, ele rouba a joia da joalheria, ele cometeu um pecado. Mas aquela joia é uma bondade. Tem um diamante raríssimo que vale R$1 milhão ou coisa parecida. É algo de valor. É algo que é um bem. Porém, ele ama aquele bem de uma maneira desordenada. Ele não quer trabalhar, ganhar dinheiro para comprar aquela joia. Ele vai e rouba a joia na joalheria. Então ele cometeu um pecado de roubo contra o 7º mandamento. Mas ele amou um bem. Ele não amou o mal. Está entendendo? Então, já o amor de Deus não supõe bondade. O amor de Deus cria bondade. E por isso que foi por amor, não por sua própria utilidade, que Deus criou o mundo, com todos os seus habitantes, inclusive com os habitantes mais problemáticos, que são justamente, ou digamos assim, os mais arriscados, que são justamente aqueles habitantes que têm livre-arbítrio, os anjos e os homens. Por quê? Porque quando Deus criou as pedras, as cachoeiras, as árvores, os animais, tudo segue a vontade de Deus sem pensar. É tranquilo. Ele obedece a Deus. Os passarinhos que cantam obedecem a Deus. As águas que correm pelo leito dos rios obedecem a Deus. De uma maneira involuntária, mas obedece. Então a vontade de Deus se faz ali. Mas o homem, aí é diferente. Os anjos também. Porque eles podem dizer, se eles dizem, eu quero fazer a vontade de Deus, então a glória que eles dão é maior do que a glória que dá os passarinhos, as águas, etc, etc. Mas se eles dizem, não, eu quero fazer a minha vontade, aí é o desastre. E foi isso que ocorreu em 2 grandes episódios. O primeiro com os anjos, a nossa pré-história, né? De fato, a pré-história o pessoal costuma chamar
os historiadores, a história antes da escrita, né? A pré-história. De fato, a pré-história, no sentido propriíssimo da coisa, é a história dos anjos. Porque foi essa história que nos antecedeu a nossa história e que influenciou e influencia poderosamente a nossa história. Nós não compreenderemos bem nossa história se não compreendermos um mínimo que nos foi revelado da história dos anjos. É pouca coisa, né? Mas é uma pouca coisa que importa muito. Então, na prática, a alma que aspira à santificação visa sempre, procura sempre a própria glória de Deus. Isso é importante porque essa glória de Deus deve sempre prevalecer. E isso é uma consequência prática para a nossa vida. A glória de Deus a própria glória de Deus deve prevalecer sobre o desejo de salvação ou santificação. Cuidado, nós devemos ser homens de desejo, homens e mulheres de desejo. A Sagrada Escritura louva o profeta Daniel, dizendo que ele era homem de desejos. O desejo faz parte da nossa vida. Alguém que não deseja, aliás, ninguém fica sem desejar. Alguém que tem um mínimo de razão deseja. Mas alguém que não está desejando uma coisa, é porque ele pode estar desejando outra. Então, se ele não está desejando muito o céu, é porque ele está desejando a terra. Isso é certo. E isso se mostra em determinados momentos. Por exemplo, uma doença. O que é que vai dar isso? O que é isso? E já isso ele já fica doente não sabendo o que é aquilo. E depois, onde é que vai parar isto? Porque todo mundo sabe o risco do pior, né? A morte, os sofrimentos, etc. Então, é claro, isso é natural, há uma origem natural nisso, sem dúvida. Mas esse exagero, essa ânsia, é um sinal justamente desse não desejar o céu. Nós estamos a milhares de léguas daquele daquele trapista, monge trapista, né? Que estava muito doente na enfermaria da Trapa, no mosteiro dele, e o costume era que quando começava a agonizar, então se trazia palha para que o monge morresse na palha e não na cama, era o costume deles. E ele estava sentindo que ele estava morrendo, aí ele ouviu do lado ali, manda buscar a palha. Ele ficou tão feliz que ele levantou, pegou a palha e botou no chão. Melhorou em vez de piorar. Tal o desejo que ele tinha, bem diferente de nós, né? Eu acho que dá um ataque por rir se fosse a gente, né? De fato, muita gente piora de saúde por causa dessa ânsia, muitas vezes. E isso é um sinal certo? Essa ânsia exagerada, porque medo natural todo mundo tem. Mas esse medo exagerado, essa ânsia, é um sinal certo desse desejo que o desejo para nós, está voltado para nós. Então, a regra a seguir é essa aqui. A glória de Deus, a glória própria de Deus, deve prevalecer sobre o nosso desejo de santificação e mesmo de salvação. E por isso nós vemos, às vezes, na linguagem dos santos, aqueles que já tiveram ocasião de ler os escritos dos santos, dos contemplativos, das pessoas que mais cresceram na vida espiritual, como Santa Teresa de Ávila, mas também outros pessoas de Deus que se santificaram, como aquela carioca, né? Aqui, a Madre Carmelita Maria José de Jesus, uma coisa assim, uma carmelita do início do século XX. Já ouviram falar? Não ouviram falar? Jesus Torres? Não, Maria Jesus, era aqui, carioca. Ela era filha do historiador Capistrano de Abreu. Era uma moça que, com 20 e poucos anos, sabia 5 idiomas, assim, muito naquela época, era uma mulher muito culta, e era bonita também, né? Já tinha isso, né? Os perigos, né? Mas ela, no meio de uma festa, ela teve uma iluminação, largou tudo e decidiu ser carmelita. Teve o quê? No meio de uma festa.
Não era aquelas festas de hoje, né? Era um baile de valsa, uma coisa, né? Mas ela no meio daquilo, uma coisa mundana, né? Ela no meio da festa, ela teve uma iluminação de Deus, que ela largou tudo e foi ser carmelita. O pai não acreditava em nada. E ela foi ser carmelita. Uma grande santa, bom, uma pessoa de Deus, todos, acho que já foi, tem processo aí, bom, hoje em dia, né? Mas ela era uma pessoa de Deus e passou pelas provações, né? Uma das provações curiosas que ela passou foi ela uma moça muito culta, né? Muito fina, de sociedade, né? Então vai para as carmelitas, né? Então vai ser provada, né? Então ela botou ela para varrer chão, tudo, né? Tal, essas coisas, né? Ela um dia estava varrendo a escada, né? Vai subindo, de cima, né? Vai descendo, vai varrendo. Aí passou a irmã, não sei se foi a mestra Maurícia, né? Mas é cada uma, essa moça tão culta aí que dizem, não sabe que se varre a escada de baixo para cima. E ela imediatamente desceu e foi varrendo de baixo para cima, varrendo a escada. Evidentemente, a mestra de ofício sabia, né? E ela sabia também que era uma aprovação. E ela fez imediatamente. Isso é um sinal. Pois bem, essa irmã que ela traduziu Santa Teresa toda do espanhol para o português. O espanhol de Santa Teresa é muito difícil. Ela traduziu para o português, fez a edição da voz antiga, né? Ela traduziu toda a obra de Santa Teresa de Ávila, entre outras coisas. E tem escritos dela também, um desses escritos. Então, ela diz, né, que no momento de purificação, né, essas purificações que as pessoas de Deus têm, que se nosso Senhor quisesse, que mandasse ela para o inferno, contanto que ela pudesse glorificar ao Senhor no inferno. Tal. Quer dizer, você olha assim, que absurdo isso, tal, um negócio meio... Não, é uma linguagem mística. Quer dizer, justamente tal o desejo da glorificação de Deus, que o desejo de salvação próprio de tal modo se apagava, que ela pensava que, na purificação que ela estava passando, que o Senhor podia me mandar para o inferno, contanto que eu glorificasse e amasse o Senhor lá. O que é evidentemente impossível, né? Mas é a linguagem mística, está entendendo? A gente tem que entender por aí. Levando-se em conta justamente isso que eu estou explicando a vocês. Esse ponto é fundamental. Porque ele bane de nós o desejo desordenado. Nós somos cheios de desejos desordenados. A nossa alma foi atingida em cheio justamente pelo pecado original que levou a esse desequilíbrio geral da nossa natureza e que trouxe como efeito justamente o problema das concupiscências. A concupiscência justamente é essencialmente esse desejo desordenado. Aquele que é concupiscente, ele deseja uma coisa. Desejar uma coisa não é mal por si próprio, mas é justamente a desordem. O desejo se torna desordenado. Alguém que tem fome, é normal que ele deseje comer. Se ele não deseja comer, então ele tem algum problema de apetite, alguma coisa. É normal que ele deseje comer. Mas a pessoa que deseja comer de tal maneira que ele come o dobro do que ele precisa, que ele vai com ele fica só pensando naquilo enquanto ele não sacia fome, que ele quer os pratos mais requintados possíveis, independente de questões de saúde, disso, aquilo, ele realmente ele mostra a concupiscência. Então, não é tanto o desejo, mas é a desordem do desejo. E isso pode ir longe, né? Pode ir longe. A gente sabe que entre os romanos se encontra nas ruínas, né? Dos lugares onde eles faziam as farras deles, né? Aquelas coisas dos romanos pagãos, né? Havia os lugares chamados vomitoria. Os vomitórios eram justamente quando o pessoal já estava tão cheio da barriga que tinha que ir para lá, né? E depois voltar para continuar a correr, porque eu não aguentava mais, né? Tinha um imperador chamado Vitélio, que ele tinha uma varinha dele só para aquilo mesmo. Quando ele já não aguentava mais, aí ele faziam pratos, por exemplo,
pratos especialíssimos, feitos só com, por exemplo, língua de pavão. Agora imagine quantos pavões matavam para fazer um prato só de língua de pavão. Mas eram os requintes, entende? Aquela abundância de Roma levou ao máximo da concupiscência da carne. Eu estou falando aqui só da concupiscência com relação à gula, né? Se você for para outras coisas, nem convém citar, sabe onde pode parar isso. E o mundo de hoje mostra isso. O mundo hoje vulgariza todos esses vícios, porque justamente se coloca os seus desejos em primeiro lugar, os seus desejos aqui na terra. Mas mesmo para nós que vemos o absurdo, o mal dessas coisas e procuramos o desejo do céu, da santificação, da salvação, etc., esses desejos têm que ser subordinados. E aí é que entra justamente o perigo de distorcer nossa vida espiritual. E também para vocês, de distorcer a vida matrimonial a partir disso. Porque quando esse desejo de santificação ou de salvação acaba prevalecendo sobre a glória de Deus, a vida espiritual, como eu disse, ela é distorcida, e a vida matrimonial também, por consequência, nos estados de vida que a pessoa, dos diversos estados de vida, é também prejudicada. E o pior é que, nesse caso aqui, quando é uma desordem clara de coisas do mundo, de pecados, aparece logo. Todo mundo vê, né? Um sujeito que se dedica à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, à soberba da vida, todo mundo vê que ele não está andando como católico. Todo mundo vê, é claro. Mas quando alguém coloca o seu desejo de santificação, ou de salvação, sobretudo de santificação, acima da glória de Deus, essa distorção não aparece, claro, no primeiro momento. Porque essa distorção aparece com um verniz de espiritualidade. São muito piedosas. São muito piedosos. Estão rezando, rosário todo dia, hein? Isso e aquilo. E, inclusive, procuram praticar virtude, faz isso, faz aquilo, mas o egoísmo mostra ali, mas não mostra tão claro assim. Correto? Então, aí é que eu preciso prestar atenção nisso. São João da Cruz, outro grande santo, né? Desses grandes que ilustraram a Espanha na época do século XVI, né? Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Ele escreveu um livro chamado A Subida do Monte Carmelo. Então ele fazia um desenho, né? Estou aqui simplificando, o Monte da Santificação. Então aqui ficava o topo, e nesse topo ele dizia: neste monte mora somente a honra e a glória de Deus. Queria dizer que no auge da santificação, e todo esse caminho era a subida do monte, né? Era a nossa marcha, o nosso caminho de santificação. Então, no alto desse monte, no topo, ali, não mora nem mais o nosso desejo de santificação. Nem o desejo nosso mora ali. Só mora a honra e a glória de Deus. Se chegar a esse ápice, vocês não vão ter nem desejo de se santificar. Claro que tem, mas é uma coisa tão apagada. O que está na mente da pessoa é o que acontecia com Santo Afonso de Ligório, outro grande santo do século XVIII, né? Então ele dizia que ele só tinha uma coisa em sua mente: a glória de Deus. E outra grande santa, outra carmelita, né? Dessas de Nosso Senhor, a irmã Elizabeth da Trindade, eu deve ter ouvido falar, acredito, né? Foi uma francesa do sul da França, que era uma moça muito capaz, que ganhava concursos de piano, pianista, né? No final do século XIX, início do século XX, e tinha um temperamento também difícil, viu? Era aquele tipo. Mas
Era diferente de Santa Teresinha, aquela do norte da França, né? Aquela tipo mais sanguíneo, mais nervoso, digamos assim, um temperamento mais forte do sul da França, mas que se converteu profundamente e entrou no Carmelo, também muito novinha, como Santa Teresinha. Ela morreu com 25 anos. Consagrou sua vida lá e justamente fez essa entrega à Trindade, porque ela tinha uma devoção muito grande à Trindade e fez escritos magníficos sobre isso. Acabou realmente pegando uma doença diferente, não me lembro o nome da doença dela, que destruiu-a. Santa Teresinha também foi destruída, né? Mas pelo menos o cadáver dela, o corpo dela na sepultura, quando ela morreu, o rosto ficou bonito, né? Mas o de Elizabeth da Trindade estava feio, né? Ficou coisa assim. Acabou com uma doença que a destruiu. Mas a alma, se santificou incrivelmente, né? Então, ela dizia, entre outras coisas, o seguinte: poucas palavras, mas cheias de significado. No céu da minha alma, a glória do Eterno. Nada mais do que a glória do Eterno. É o mesmo que Santo Afonso tinha, né? Se na sua alma há somente a glória de Deus, sua alma é o céu. Muito simples. Ela dizia aqui como um desejo, né? Ela buscar, porque enquanto estamos aqui, isso não é possível 100%, né? Mas é o objetivo. A glória de Deus tem que estar em primeiro lugar para nós. Então, a santificação, para que seja genuína, tem que estar perfeitamente subordinada a essa glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. A santificação não é nossa. A santificação é de Deus. Nós nos esforçamos, nós fazemos elaboramos métodos, temos disciplina, etc. Tudo isso nós fazemos. Mas tudo tem que ser para a maior glória de Deus. Né? Não é o que dizem os beneditinos, né? Isso está dentro do lema de ordens religiosas, né? Ut in omnibus glorificetur Deus, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Os jesuítas diziam ad maiorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus. A santificação só pode ser genuína se ela for perfeitamente subordinada. Então, tendo isso em mente, nós podemos ver três noções de santificação, e veremos uma ou duas agora, e de tarde, na primeira palestra, veremos a terceira, porque esse tema da santificação vai ocupar duas palestras, né? Então, o primeiro, a santidade pode ser definida de três maneiras. Ela pode ser a plena configuração com Cristo. Eu uso esse, né? Cristo, são um ki e um ro. As primeiras palavras em grego de Christos, né? Com Cristo. A segunda é a união com Deus. Pelo amor. E a terceira, a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Isso aí, as três noções que nós veremos de santidade. A primeira noção de santificação, a primeira noção de santidade é a plena configuração com Cristo. Quer dizer o quê? Quer dizer que a santificação só pode ser por Cristo e em Cristo.
Às vezes a pessoa, quando falamos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos e o incorporamos na nossa vida espiritual como uma devoção. Então eu tenho uma devoção a Jesus, uma devoção a Maria, uma devoção a São José, uma devoção ao meu anjo custódio, uma devoção ao meu santo padroeiro, etc, etc. Isso não está bom. Certo? Nós temos que ter a devoção à Santíssima Virgem, claro, a todos os nossos anjos, Santo Arcanjo. Agora, a devoção de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é fundamental. Ela se identifica com a própria santificação. Porque não se trata só de fazer orações a Nosso Senhor, devoções, como por exemplo, alguém que tem uma devoção ao Bom Jesus, né? Uma devoção ao Jesus do Bom Fim, na Bahia. Então, ele tem essa devoção e ele coloca essa devoção ao lado de outra devoção, outra devoção, outra devoção. Bom, nada de errado nisso, mas é preciso que a devoção de Nosso Senhor seja mais. Como também é preciso que a devoção à Santíssima Virgem seja mais também. Primeiro a de Nosso Senhor, depois a da Santíssima Virgem. Por quê? Porque Nosso Senhor é Deus. A devoção a Nosso Senhor é uma devoção de latria. Louvor de louvor a Deus. Ele é Deus e homem. Assim também a devoção à Santíssima Virgem tem que ser maior do que as outras, porque é uma devoção de hiperdulia. Certo? Acho que já ouviram falar dessas palavras, né? De catecismo, né? Um pouquinho complicado, mas é de catecismo, né? Você tem a dulia, a hiperdulia e a latria. Então você tem a dulia é o culto devido aos santos de veneração. A hiperdulia é devida à Santíssima Virgem. Deve ser um culto bem especial, muito maior. O culto de latria é o culto a Deus. Ele é devido a Nosso Senhor. Na medida em que ele Nosso Senhor tem duas naturezas, a divina e a humana, mas tem uma pessoa só. Não existe pessoa humana em Nosso Senhor. Nosso Senhor não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. O termo de responsabilidade dos seus atos é Deus. É Nosso Senhor que assume. O princípio de ação é duplo, divino e humano. Mas o termo de responsabilidade desses atos é único, é a pessoa divina. Então, nossa santificação consistirá em que a vida que Nosso Senhor trouxe para nós, e que é uma participação da sua própria vida, que é justamente a graça de Deus, a vida divina, a graça santificante. Então, esta vida de Cristo deve ser nossa vida. Cristianos alter Christus. O cristão é um outro Jesus Cristo. Na medida, a nossa santificação ela aparecerá cada vez mais clara na medida em que nós nos pareceremos mais com Nosso Senhor. Claro que esse parecer não é um parecer, digamos assim, físico, da aparência de Nosso Senhor física. Não quer dizer que nós vamos necessariamente morrer na cruz ou coisa parecida. Né? Isso pode ocorrer. Houve mártires que morreram na cruz. Né? São Pedro, por exemplo, morreu na cruz. Né? Mas é uma semelhança que faz com que nós passemos coisas que Nosso Senhor quer para nós e que nos farão semelhantes a Ele. De um modo geral. Então, é verdade que nós, não é necessariamente uma semelhança com Cristo, não implica necessariamente uma crucifixão, claro, mas implica necessariamente sofrimento. E é por isso que ninguém pode querer ser um católico se ele não encarar que a nossa religião é uma religião do crucificado. Então, quando as dificuldades aparecem, nós nos vemos, por exemplo, na nossa situação, isolados em grande parte, com dificuldades de convencer os outros.
da realidade da nossa posição. Os obstáculos são inúmeros. A falta de compreensão é muito grande. Mesmo porque os inimigos são muito espertos. Vejam só o que está se passando agora. São tantos os escândalos. A Revolução já pariu outra revolução, que é de Francisco, né? A Revolução do Concílio pariu a Revolução de Francisco. A Revolução do Concílio Vaticano II pariu a Revolução de Francisco, que é dentro do Vaticano II. De tal maneira que o pessoal do Vaticano II já está brigando com o pessoal de Francisco, porque aí já é demais. Certo? Já há briga entre eles. Mas então, aparece então gente, Deus sabe, não julgo ninguém, mas desconfio de muitos, ou mesmo de todos. Aparecem gente querendo, atacando Francisco, duramente, porém defendendo o Vaticano II. E quando se faz uma simples menção, isso é que eu fico desconfiado, basta fazer uma simples menção da resistência, eles arrepiam os cabelos, apontam o dedo, são cismáticos. Isso é que eu não entendo. Será que não dá para compreender um pouquinho, pelo menos, das razões da nossa resistência? Diante das misérias que estão vendo. E por isso é que eu digo que eu não julgo ninguém, mas eu desconfio deles todos. Até me dar uma prova em contrário, eu não afirmo nada, mas eu fico com o pé atrás. Ah, mas fulano está falando muito bem, que coragem de fulano, não sei o quê. Qual foi a punição que ele teve? Só Dom Efébio que foi excomungado. Então eu fico com a pulga atrás da orelha. Pode até ser que haja alguns que estão ali procurando, rezo por eles. Mas eu fico com a pulga atrás da orelha diante disso aí. Porque justamente isso é a barreira que impede o pessoal de entrar na resistência, nos bastidores. Eles ficam ali, nessa resistênciazinha, mais ou menos, assim, com esses calhais, não sei o que, falando. Fala, tá no problema, vai tomar atitude que eu quero ver. Então, não seria por causa do segundo concílio que tudo está acontecendo? Justamente, a causa é essa, eles não vão à causa, né? Mas, enfim, é um sofrimento para nós, isso. Porque o isolamento continua. E até, de certo modo, pode piorar. Porque pode aumentar o número de gente que pensa que está acordando, mas não acordou ainda, completamente. E que se satisfaz com aquela coisa. Pode ter até a missa de São Pio V no meio, isso, aquilo, e pronto, fica naquilo ali. Não só tem a missa de São Pio V, mas fala mal do Papa, olha só. Agora já é permitido isso. Francisco não está nem aí, então pronto. Correto? Entende? Essa situação é um sofrimento para nós, porque continua a nossa marginalização. E o ser humano, naturalmente, não quer ser marginal. Ninguém quer ser marginal. Até o marginal não quer ser marginal. O marginal diz que a polícia é igual a ele. Está entendendo? Ele gosta de dizer justamente que ele não quer ser chamado de marginal. Certo? Então, tudo isso é o quê? A gente pode se queixar, quanto tempo viajar para assistir uma missa, para fazer isso, para aquilo, quanta dificuldade, isso, aquilo outro. Mas é isso. Isso é a configuração com Jesus Cristo. Cristianos alter Cristos. Para que a vida de Cristo seja a nossa vida, necessariamente o caráter dessa vida de Cristo tem que se imprimir também em nós, ou seja, o sofrimento. O sofrimento, o desconhecimento. Nosso Senhor tem uma vida pública de 3 anos, mas a vida escondida dele foram 30 anos, 10 vezes mais. Nosso Senhor passou trabalhando em uma carpintaria de cidadezinha, um negócio de pouca importância. Então, tudo isso, essa vida sem importância, essa vida de pouco valor diante dos homens, foi a vida de Nosso Senhor. E os senhores pensam que isso acabou depois da ressurreição? Porque é verdade, depois da ressurreição, o Senhor está na glória do céu, sim, mas aqui na Eucaristia ele está muitas vezes abandonado. Uma vida desconhecida e às vezes desprezada. Porque o pior é que essas missas por aí, missas novas, a boa parte pode ser válida. Então Nosso Senhor está ali sendo desprezado, sendo posto em cima de um drone para fazer a exposição do Santíssimo Sacramento e outras idiotices que passam em direto, desacatos,
gente que não respeita, etc. Tudo isso é uma vida... Nosso Senhor está vivo ali. Ele sofre ali. Então, é essa vida desconhecida, à qual nós devemos nos conformar. Então, em nossa vida, nosso Senhor passará a viver em nós para que a nossa vida seja configurada, se torne parecida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse parecer-se, esse configurar-se, é uma definição da santificação. Nós só podemos nos santificar, nos configurando a nosso Senhor, quando nossa vida for parecida com a de nosso Senhor. E como o que prevaleceu na vida de nosso Senhor foi sofrimento, desconhecimento, incompreensão, foi o que prevaleceu. Então, nas nossas vidas, prevalecerá também isto. Essas coisas tenderão a prevalecer. E por isso, se vocês, depois quando entrarmos em mais detalhes, se vocês nas suas casas, trabalhando como domésticas, na vida de esposa preferida, que é a vida no lar, e isso causa desconhecimento, às vezes quem se destaca é o marido que está lá fora, tal, e sua mulher está lá em casa, está lá em casa. Onde está a sua mulher? O que ela faz? Que ela está em casa. Sempre isso, reforça. Né? Fazendo um dos trabalhos mais complexos que existe, que é o trabalho de cuidar de criança. Certo? Mais complexo, mas que não aparece. Certo? Então, e que muitas vezes não é reconhecido e que não é retribuído nem mesmo pelos filhos. Às vezes ocorre isso. Então, tudo isso, todas essas coisas que nós veremos em maior detalhe depois, quando entrarmos, mais que nós estamos um pouquinho nas nuvens, entre aspas, vendo os princípios mais gerais, né? E vamos começar a descer depois. Vamos tratar de vida, sim, de vida e família. A palestra que eu estou fazendo aqui pode ser feita em qualquer ambiente, né? Mas eu acho necessário que nós tenhamos isso bem em mente. Primeiro, o conceito de santificação. A configuração com nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é necessário para nós. Então, nós veremos na próxima palestra os dois outros significados da santificação. Primeiro, a união com Deus pelo amor, pela caridade. E depois, a perfeita conformidade com a vontade de Deus, que me parece talvez o mais útil para nós esse conceito, porque remete diretamente ao plano divino, que é o tema, né, geral, né? Finalidade próxima da vida cristã e o plano divino. Esse plano divino é necessário, importantíssimo saber, ter em mente, porque ele estará sempre presente quando nós teremos que abordar os detalhes da vida matrimonial, de cuidado com filhos, de submissão ao marido, da autoridade do pai. Esse é um grande problema hoje, certo? Não vou falar muito da autoridade da mãe, vou falar da autoridade do pai, para as esposas, mas enfim, em casamento em matrimônio isso é essencial. Então, dentro disso, isso justamente porque isso é essencial para a conformação ao plano divino, para a nossa santificação e, no caso, para a santificação de vocês no matrimônio.